Você fala demais. E é por isso que sua vida não anda. Parece duro ouvir isso, mas é a verdade que quase ninguém tem coragem de te dizer. Enquanto você fala, o outro observa. Enquanto você expõe seus planos, suas dores e seus processos, o outro coleta informações sobre onde te atingir. Acredite, quanto mais você fala, mais vulnerável você se torna. Não porque as pessoas sejam más, mas porque são humanas. E o ser humano é movido por comparação, inveja, julgamento e curiosidade. Você acha que está sendo sincero, mas na maioria das vezes está apenas buscando validação. Quer que alguém olhe e diga, eu entendo você. Mas no fundo, quase ninguém entende, porque a dor que você sente é só sua, e ninguém vai senti-la no mesmo tom, na mesma intensidade, no mesmo silêncio que você sente. Carl Jung dizia que tudo que é precioso dentro de nós precisa ser protegido. E o problema é que a maioria das pessoas não protege nada. Elas entregam tudo, suas alegrias, suas fragilidades, seus sonhos, em troca de um pouco de atenção. Mas toda vez que você fala demais, você entrega um pedaço de energia. Você abre uma janela por onde a sua força escapa. E quem vive falando de tudo o que sente, acaba esvaziado. Parece que, quanto mais você explica, menos as pessoas te entendem. E é verdade, porque o que é verdadeiro em você não precisa ser explicado. Precisa ser vivido. Você não deve silêncio ao mundo, mas deve paz a si mesmo. Há momentos em que o silêncio é mais poderoso do que 1000 justificativas, porque o silêncio protege, enquanto a fala expõe. E quanto mais você tenta explicar o que acontece dentro de você, mais você se perde tentando traduzir o que nem você entende direito. As pessoas não precisam saber o que está se passando na sua vida, porque quando elas sabem demais, começam a interferir, mesmo sem querer, com opiniões, conselhos, comparações e julgamentos, e pouco a pouco você perde o controle sobre o que é seu. Você já reparou como é cansativo justificar cada passo que dá, explicar por que está se afastando de alguém, por que não quer mais aquele emprego, por que decidiu mudar a rota? Você não precisa justificar o que é um processo interno. O crescimento não se anuncia. Ele acontece em silêncio. Existe um poder silencioso em guardar para si o que ainda está sendo construído. O que nasce dentro de você é frágil, como uma semente, e uma semente não pode ser exposta ao vento antes de criar raízes. Quando você fala demais sobre seus planos, seus sentimentos e seus movimentos, você os expõe ao julgamento precoce. E o julgamento destrói o que ainda está em gestação. Quantas vezes você compartilhou algo importante e depois sentiu que a energia daquilo desapareceu? Não era coincidência. Era exposição demais. O silêncio protege o que ainda não está pronto e protege você de uma necessidade que consome, a de ser compreendido. Você não precisa que o mundo entenda. Você precisa que o seu interior esteja em paz com o que você está fazendo. A validação externa é uma ilusão e uma das maiores causas de exaustão emocional da atualidade. As pessoas contam demais, postam demais, opinam demais. Vivemos uma era em que a privacidade virou fraqueza e o mistério virou suspeita. Mas quem é verdadeiramente forte é quem consegue ficar quieto, porque o silêncio é a fortaleza do autocontrole. É nele que você ouve sua própria voz sem o ruído das expectativas alheias. Carl Jung dizia que quem olha para fora sonha, quem olha para dentro desperta. E é exatamente isso. Quando você para de falar sobre a sua vida e começa a observá-la em silêncio, você desperta. Você começa a enxergar o que realmente importa, o que é ruído, o que é vaidade, o que é necessidade de ser visto. Há uma força imensa no ato de recuar, de não contar, de apenas viver. Você não precisa anunciar a sua mudança. O tempo vai mostrar. Você não precisa explicar o seu silêncio. O resultado vai falar por você. O que destrói a energia de um recomeço é o excesso de palavras, e o que o fortalece é o silêncio disciplinado. Nem tudo precisa ser compartilhado. Nem todo desabafo é cura. Às vezes, o desabafo é o que te mantém preso ao problema.
Quando você repete o que te dói, você revive. Quando você se cala, você transforma. O silêncio não é covardia, é sabedoria. É a pausa que o seu coração precisa para reorganizar tudo o que ainda está confuso. E nesse processo algo muda. Você começa a sentir prazer em não ser entendido, em não ser decifrado, em não precisar se explicar. Você entende que o seu processo é seu e que a paz não vem de ser compreendido, mas de compreender-se. Há uma fase na vida em que você precisa aprender a se proteger até de si mesmo, das suas palavras, das suas pressas, da sua necessidade de ser ouvido. Porque o que você fala molda o que você sente. E se você vive falando das suas feridas, você as mantém abertas. Quando você descreve demais a dor, o cérebro acredita que ela ainda está acontecendo. E você continua preso no mesmo ciclo, não por falta de força, mas por excesso de exposição. Há dores que só se curam no escuro, sem plateia, sem explicação. Quando Jung falava sobre a importância do recolhimento, ele não falava de isolamento, mas de maturidade. A maturidade de não precisar contar o que está vivendo, para sentir que aquilo é real. A maturidade de viver sem provar. Muitos confundem silêncio com fraqueza, mas o silêncio é, na verdade, a forma mais discreta de dizer: eu já entendi o suficiente. O mundo tenta arrancar de você a calma. Ele te provoca, te questiona, te compara, para que você se explique. Mas toda explicação é um laço. E quanto mais você tenta se justificar, mais se prende ao que não precisa ser provado. Guardar o que você vive não é esconder, é proteger. É preservar o que é sagrado, o que ainda está sendo formado dentro de você. Você não precisa compartilhar cada passo para que ele tenha valor. O verdadeiro progresso acontece em silêncio, porque o silêncio é fértil. Ele permite que as ideias cresçam, que as emoções amadureçam, que os sentimentos encontrem um lugar. Falar tudo o que você sente pode até aliviar momentaneamente. Mas esse alívio é caro. Custa a sua energia emocional. E energia é o combustível da sua transformação. Talvez seja por isso que você anda cansado, porque fala demais do que ainda não entendeu. Você se desgasta contando a dor em vez de curá-la, explicando o processo em vez de vivê-lo. E é aqui que muita gente trava, porque confunde exposição com evolução. Mas o crescimento real é silencioso, desconfortável e invisível. Por isso, há momentos em que você precisa se recolher, respirar fundo e dizer para si mesmo: chega, agora é comigo. E é nesse ponto que você começa a retomar o controle da sua vida. Não quando as coisas melhoram, mas quando você decide parar de se explicar. Aliás, esse é o motivo pelo qual eu escrevi o e-book Um Dia de Cada Vez, 30 dias para retomar o controle da sua vida. Porque muita gente acredita que precisa de grandes passos para mudar, quando, na verdade, tudo começa com o controle das pequenas coisas, as emoções, as palavras e os pensamentos que você escolhe alimentar todos os dias. Esse e-book é um convite para desacelerar o barulho externo e reorganizar o interno, dia após dia, de forma leve, prática e profunda, porque é no silêncio que a mente se realinha, e é nesse realinhamento que a vida volta a fazer sentido. Voltar a ter controle não é sobre ter todas as respostas, é sobre parar de entregar o poder do que você sente nas mãos dos outros. Enquanto você explica o que está vivendo, você divide o poder, mas quando você silencia, você o recupera. Em algum momento, você vai perceber que o silêncio não é distância, é discernimento. Você vai parar de tentar se explicar, porque vai entender que nem todo mundo merece acesso ao que você sente. Nem todo mundo tem maturidade para ouvir o que você vive. Nem todo mundo quer o seu bem. Alguns só querem saber se você ainda está no chão. E quando essa consciência chega, algo muda profundamente dentro de você. Você começa a falar menos, ouvir mais, observar em vez de reagir. Você passa a selecionar o que merece a sua voz e o que merece o seu silêncio. É nesse ponto que o seu poder retorna, porque o verdadeiro poder nunca esteve em convencer o mundo, mas em se manter em paz,
mesmo quando o mundo não entende. O silêncio não é vazio. É um espaço sagrado onde a sua energia se reorganiza, onde o coração respira e a mente volta a enxergar com clareza. Então, a partir de hoje, faça um pacto com você. Pare de falar o que se passa na sua vida. Não por medo, mas por sabedoria. Não por orgulho, mas por proteção. Nem tudo precisa ser dito. Nem tudo precisa ser provado. O que é real não precisa ser explicado. Guarde a sua energia. Cultive o seu silêncio. E observe como a sua vida começa, pouco a pouco, a se alinhar novamente. Se esse vídeo falou com você, se inscreva no canal e escreva nos comentários: eu escolho o silêncio que me fortalece. Isso mostra que você entendeu a mensagem e que está pronto para proteger o que é seu. Nos vemos no próximo vídeo. Cuide da sua mente e lembre-se, às vezes, o silêncio é o som da sua cura começando.